que eu queria já começar com ele. Outro dia eu vi que você estava numa conferência online internacional falando da importância de tratar. As pessoas ficam focando nas vacinas. Nós temos resultados assim impressionantes, médicos no mundo inteiro que usam a mesma estratégia de tratamento, não necessariamente os remédios polêmicos, tem anticorpo monoclonal, tem corticoide inalante. O importante é a vigilância. Inflamou, entra com corticoidezinho. Eu falo com muita segurança porque a gente tem esse trabalho publicado na revista Health. Isso tudo nasceu com o Milagre do Pará, que tem gente que duvida, mas está publicado, e as 500 vidas que estão nos assistindo sabem que foram salvas, estavam para o hospital. Isso gerou um tratamento ambulatorial. E esse tratamento ambulatorial tenho feito desde os últimos 18 meses. E, por exemplo, agora com a cepa delta, eu sabia que ela era menos agressiva. Eu estou só com 3 casos internados. Dei alta para 2, internou mais 2. E tem um que está dando um pouco de trabalho, mas vai sair também. Então, quer dizer, eu tinha 36 casos internados. E a gente antecipou que a cepa delta era menos agressiva. Então, o que eu quis forçar? Eu quis levar para um lado de não botar os ovos numa cesta só. Vamos botar no tratamento, não está internando. Eu falei outro dia, há 2 meses atrás, que essa cepa, ela não ia com vocês 3 meses, que a vacina não ia segurar a disseminação dela, muito menos a contaminação. Como é que eu sei disso? Eu só adivinho? Não. É só olhar o que aconteceu em Israel, é só olhar vendo que ela mutou, é só olhar que essa vacina ela vai para uma proteína só, diferente de quem pegou a doença. Por isso que as reinfecções não têm um impacto na epidemia. Aí a gente fala isso. Aí depois vem uma agência de checagem e diz que não. Muito bem, deixa a agência de checagem. Aí a gente fala que vai tratar todo mundo em casa. Eu tive, de 2 de setembro até ontem, 477 casos tratados. Desses aí só estou com 2 internados, 70% eram vacinados. Não estou dizendo que a vacina não tem ação, porque é muito simplista aquele cara que raciocina contra ou a favor de vacina. Ele não está entendendo todo o contexto. Aí cria uma briga, cria uma energia no planeta que está atrapalhando. O meu critério é o paciente. Então, eu acho que as pessoas de alto risco têm que ser vacinadas sim, porque eu vi as UTIs esvaziando. Mas gente de 30 anos para baixo, o risco de doença é tão baixo, ainda mais com essa cepa, eu não acho que vale o risco desconhecido que a gente tem das vacinas. Quem falar que sabe, o próprio fabricante, ele não fala qual é o risco. Ele fala que o espaço amostral é pequeno. Então, eu estou apavorado. Isso eu quero falar para vocês, não tenho medo. Eu estou apavorado. Eu gostaria que o pessoal da Anvisa visse bem você vacinar uma criança que não é o público-alvo. Aí vem um outro médico e fala que morreram 2.500 pessoas. Aí eu pedi pro grande Caio Salvino, que é o seguinte, para ele me ir atrás de mim, eu quero saber se esses que morreram, eles tinham comorbidades, se eles eram bem nutridos, se eles estavam... Você não consegue achar isso. Você não acha esses dados, porque aí é diferente a situação. Porque, veja bem, se no auge da epidemia P1 amazonense, eu com 36 casos internados, é paciente particular, 36 casos internados, o setor de pediatria fechou. E eu conversando com as enfermeiras, elas falaram, internaram 2 aqui, mas porque a mãe era muito preocupada, internou, nem falta de ar teve, então você começa, tá bom, peraí. Então não é um grupo-alvo, então da onde vieram isso? Aí você vê que a vacina, ela usa uma proteína spike para gerar, uma proteína só, para gerar a imunidade de anticorpos, que a gente sabe que aumenta os fenômenos trombóticos. Você vai dar para uma criança... Eu estou muito preocupado. Aí você vê médicos dos Estados Unidos que estão na linha de frente, eles entraram com uma ação no CDC para lhe pedir a explicação quais foram os dados que eles se basearam para vacinar as crianças. Porque isso a gente não tem, está muito esquisito isso. Você vê gente no CDC pedindo demissão, gente no FDA pedindo demissão. Então eu falo, peraí, eu vou de novo na observação, ver o que eu estou vendo... E vou de novo ver o que faz sentido, porque vem um trabalho por os fatos, jamais. Essa cepa Ômicron, o que pode ter acontecido com ela? Por que alertou a Organização Mundial de Saúde e soltou um boom? Primeiro, não sei se isso foi esse o propósito, mas primeiro, uma das maiores inimigos que eu vejo nessa pandemia, desde que eu venho aqui, é o pânico que geram.
Eu vim aqui há 3 meses, eu acho, eu não sei. Sim. E eu falei, olha, gente, a cepa delta é mais leve. Aí eu vejo um monte de colegas na outra entrevista, talvez não é por mal, eles têm um raciocínio dizendo a cepa delta vai acabar aqui com a gente, esperem a cepa delta, esperem. Eu falei, esses caras estão considerando a variável cepa amazonense? Porque se eles considerarem a cepa amazonense e ver o estrago que ela fez... Nós atendemos pelo menos 5 mil, mas muito mais de 5 mil agora que eu estou vendo. Na amazonense. Foi a pior. Porque aqui a gente passou pela primeira que veio de Wuhan, a primeirinha lá. Depois veio a cepa amazonense, que agora mudou o nome, eles mudaram. Aí teve a Delta, que também... E agora essa nova... Essa nova tem 2 casinhos aqui. E tem um monte de coronavírus que só causa gripezinha. O que nós estamos vendo é que essa Omicron... Subiu demais lá os casos, mas a curva de óbitos não acompanha. O Sami até pode me dar mais precisão. A curva de óbitos não está acompanhando. Aí vamos tentar criar uma tese para esse fato. Ela cresceu no meio de uma delta, que estava dominando o pico. Você diz onde isso? Na África? Na África, parece que tinha depois em outros locais da África. Mas ela cresceu no meio, então ela transmite muito. Ok. A delta é a indiana, né? A delta é que... É a última. Agora tem essa Omicron que criaram um pânico. Sabe por quê? Desculpa, mas eu acho que as pessoas não pensam. Eles pegaram uma análise de computador e viram que essa Omicron tem um monte de mutações que aumenta a infecção, que diminui o interferon que protege o indivíduo. O indivíduo produz algo para proteger do vírus. Ela tem lá uma que diminui e ela teve 30 mutações na Spike. Poxa, 30 mutações na Spike, sabe o que é que mata o nosso paciente? É depois que o vírus é quebrado, essa proteína Spike, que eu já falei aqui lá atrás, que ela iria pelos vasinhos e depois é ela que mata, é ela que gera inflamação. Vocês já pararam para pensar que se ela teve 30 mutações na proteína Spike, será que ela não pode? Isso é uma tese nossa, minha opinião, os colegas que estão assistindo, eu quero que pensem. Será que ela não produz uma Spike menos agressiva? Então você cria um cara que vai, esse vírus transmite, passa, etc. Só que na hora de causar a inflamação que mata, a inflamação é menor. Então, mas isso é isso. É uma tendência então, mas é isso que eu vi um médico africano. Eu vi num desses canais internacionais, ele falou, não, o que eu tenho aqui só tá dando tosse. A pessoa não perde mais olfato, não perde mais o paladar, ela tá dando tosse na população. Mas também, a gente não sabe, né, Zé Bala? Você vê um terror, aí o cara fala, não, é só uma tosse que ela tá dando, aí você fala, e aí todo mundo com medo. Aí é o seguinte, aí eu vou na fonte. Então, coincidentemente, eu estava discutindo o tratamento com vários médicos do mundo inteiro no domingo. Tava lá em Porto de Galinhas, aquele fundo bonito, os caras no escritório, eu lá falando. Aí o que acontece? Eles me informaram, que o médico da África do Sul, que os casos são muito leves. Informação dele. Lá. Então deve ser esse... Tá. Lá. Então a informação dele, ele é um médico que trata. É o contágio maior, mas a letalidade é menor. Seria isso? Isso que é a tendência, gente, da evolução de uma espécie. É matar menos... E contagiar mais. Contagiar mais, que é o que ela precisa agora. Quem pegou a doença vai ter essa Omicron? Eu acredito que se comportar como foi a P1, que é a amazonense, que é a Gama, como foi a primeira, eu acredito na seguinte situação, eu acredito que não deve haver reinfecção, mesmo porque essa altura já tiveram não sei quantos casos, e lá não estão falando em reinfecção. Eu acho que daqui 10 dias o Sami vai ter dados para nós, que vai dizer qual é a incidência de fatalidade, mas deve matar menos que a Delta.